Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Estou vendo um cara com a camisa bonita aqui do São Paulo, então já vi que foi. Então, tá, coisa bonita, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Antes de mais nada, um conselho para vocês. Sempre rechequem quando vocês usam o Waze. Porque vocês sabem que eu coloquei o Waze, pus o endereço, sabe onde eu fui parar? Em São Caetano. Então foi interessante, ir até lá, voltar, deu para fazer um tour bacana. Mas, primeiro, obrigado pelo convite. Mais do que um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre compliance, sobre ética no negócio. Alguém já ouviu falar em Biotronic aqui? Não? Você já? Num ponto é bom não ter muita gente, né? Porque o que a gente faz, a gente espera que nem todo mundo use, porque nós trabalhamos com a área de marca-passos, de stent, de desfibriladores, né? São equipamentos, são devices, né, que nós chamamos, né, que gerenciam o ritmo cardíaco do coração. Então, quando a gente fala, nossa, estou com taquicardia, estou com bradicardia, se realmente, então, é para isso que a gente fabrica. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 52 anos, eu sei que aparenta muito menos que isso, mas eu tenho 52 anos. Eu sou formado em farmácia bioquímica, fiz alguns outros cursos por fora, e é a primeira vez que eu trabalho numa empresa de devices. Toda a minha formação foi em indústria farmacêutica, eu trabalhei em diversas indústrias farmacêuticas, e antes de trabalhar na Biotronic como vice-presidente para a América Latina, eu era presidente da Merck alemã, né? Então, falar de compliance, compliance hoje é uma palavra que está na moda, né? Todo mundo fala de compliance, mas o que é compliance, né? A maneira mais simples da gente conversar um pouquinho sobre compliance é o seguinte: se a gente deita e pensa assim, puxa, será que eu fiz a coisa certa ou não? Aí a gente já começa a pensar se tem algum problema de compliance, né? Quando a gente termina o dia e dorme tranquilo, eu estou falando em termos de negócio, obviamente, né? É porque as coisas estão sob controle. Então, vamos falar um pouquinho sobre compliance, depois eu vou compartilhar com vocês o que nós fizemos e estamos fazendo na Biotronic, e depois eu queria abrir para perguntas e respostas. Eu não tenho 1 hora para falar, eu já tive aí do lado de vocês, aguentar um cara falando 1 hora às 7h30 da noite, e ninguém merece, né? Então, eu acho que mais do que uma apresentação, tá vendo? Viu? Sabia. Eu vou tentar não dar sono em nenhum de vocês. Apesar do assunto não ser dos mais agradáveis, né? Mas eu prometo que eu vou tentar não dar sono em vocês e abrir para a gente bater papo. Eu acho que mais do que uma apresentação, o legal seria a gente trocar um pouquinho de experiência. Tá bom? Vamos assim? Então tá legal. Então vamos... Como é que eu passo por aqui? Deixa eu ver. Direita vai para frente. Legal. Então, eu vou falar um pouquinho de compliance, sobre a lei de anticorrupção, como surgiu toda essa história aqui no Brasil, falar um pouquinho de corrupção no Brasil, que é um assunto que quase não tem aqui, né? Então, vai ser difícil a gente encontrar alguns exemplos aqui no Brasil, né? E depois falar um pouquinho sobre o que nós fizemos, e aí a gente bate um papo com muito mais perguntas e respostas do que qualquer outra coisa. Então, o que é compliance, né? Agir em conformidade. Agir em conformidade é exatamente, de uma maneira bastante leiga, eu posso dormir tranquilo? Eu sei que aquilo que eu fiz não tem aquele diabinho do lado no ombro dizendo, puta, será que eu fiz a coisa certa mesmo ou não? Isso basicamente é o que a gente chama de agir em conformidade, né? E é uma proteção tanto para a empresa quanto para nós funcionários, quanto para nós empregados. Afinal, nenhum de nós aqui quer trabalhar numa empresa que a gente pode aparecer na televisão, pode aparecer no jornal, porque, olha, fulano de tal fez alguma coisa que não era devida. Então, isso serve para que a gente proteja a empresa e proteja a gente mesmo. Eu costumo dizer, nós temos uma diretora de compliance, né, na companhia, e eu costumo dizer que é mais ou menos o meu anjo da guarda, né? Qualquer coisa que eu vou fazer, que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ela. Se ela diz, Roberto, está meio difícil, então volta e vamos tentar uma outra maneira de fazer essa coisa. Se ela fala assim, não tem problema nenhum, aí eu fico tranquilo e faço. Acho que essa é a melhor maneira da gente falar um pouquinho sobre compliance, né? A nossa lei de compliance aqui no Brasil é baseada numa lei de compliance americana e europeia,
é a famosa FCPA nos Estados Unidos e o que nós chamamos de UKBA na Europa. Então, o Brasil fez uma mescla desses dois e lançou uma própria lei anticorrupção brasileira em 2013. Essa é um pouquinho da história de onde surgiu essa palavra compliance e por que no Brasil hoje está tão na moda se falar em compliance, né? Veja, a Operação Lava Jato é um exemplo claro, não a operação em si, mas os fatos que geraram a Operação Lava Jato é um exemplo claro de ações não compliant, tá bom? Vamos lá, índice de percepção de corrupção em 2018. O Brasil está na posição número 105. E aqui significa o seguinte, quanto maior, pior. Então, isso mostra, as cores mostram, né, o grau de problema que nós temos. Então, o amarelinho é melhor, laranja é pior, o vermelho é pior e assim por diante. Está numa posição número 105 no mundo, é uma posição muito ruim. Muito ruim. Óbvio, quem quer fazer negócio num país onde nós temos uma percepção de corrupção tão ruim assim? Então, acho que a nossa grande lição de casa é sair dessa posição. Essa é uma posição bastante incômoda, que não atrai negócios para o país. Então, óbvio, quando você compara o Brasil, quando você quer atrair investimento, e você pega o Brasil, que está numa posição número 105, e compara, por exemplo, com o Canadá, falando só de América do Norte, não vamos entrar nem na Europa, mas se você compara com o Canadá, ou compara com os Estados Unidos, que estão nas posições 20, 30, 40, onde você colocaria dinheiro? Eu não colocaria dinheiro no país. Então, isso é muito ruim para nós. E eu acho que é nosso dever, enquanto cidadão, trabalharmos para que isso mude. Vai mudar de uma hora para outra? Não. Eu costumo dizer que a gente está perdendo o jogo de 10-0. Não tem um gol que você faça que valha 10. Certo? Um gol, por mais bonito que seja, vale 1. Então você vai perdendo 10-1, 10-2, 10-3 e assim por diante. E a Operação Lava Jato, para mim, é um grande exemplo de que a gente está perseguindo uma melhoria. E isso é bom. Acho que todos vocês já viram isso, ou pelo menos tiveram a oportunidade de encontrar carros com esse adesivinho, né? Corrupção não. Volta e meia a gente encontra isso, né? Então, a lei, o que diz a lei, né? A lei de corrupção brasileira, essa que foi 2013, baseado no FCPA e no UKBI, que é proibido prometer, oferecer ou dar direto ou indiretamente vantagem indevida a um funcionário público ou funcionário público estrangeiro ou um terceiro relacionado a ele. A pergunta é, o que é vantagem indevida? Vantagem indevida é, obviamente, dinheiro, é brinde, é uma garrafa de uísque, são tickets, são passagens, carros, presentes, dinheiro, mala de dinheiro, jantares, mais um exemplo de carro, viagens, hospedagens em hotéis, resorts, tablets, celulares, o que quer que seja. Situações como essa são consideradas vantagens indevidas. E aqui nós estamos falando de funcionalismo público. Mas Roberto, e para funcionalismo privado? Para mim é a mesma coisa, só que a lei diz que para funcionário privado, a percepção de corrupção é diferente. Então essa lei, ela rege o funcionário público. É óbvio que a nossa formação, né, como pessoas... Está bem errado. A nossa percepção, a nossa formação como cidadão e etc., leva a mesma coisa ao funcionalismo privado, mas a lei diz em funcionário público. Está claro que a gente chama de vantagem indevida para funcionário público? Tá? Está todo mundo acordado ainda? Tá, né? Ainda. Juro que eu estou tentando segurar para que a gente fique acordado, para a gente trocar ideia, porque eu acho que esse é o principal. Alguns exemplos, né? Nós temos, nessa área que nós estamos, na área de prótese e órteses, né?
nós temos essa operação famosa de dezembro de 2015, chamada Operador Mercador de Veneza, né? Que envolve uma série de empresas que estão sendo investigadas por acertos de preço. Acertos de preço também é considerada uma vantagem indevida. Por quê? Porque existe uma lei de licitação. Veja, se você vai acertar preço, para que você abre uma licitação? A licitação o que é uma concorrência pública? É você oferecer produtos com as especificações do edital ao menor preço possível. A partir do momento que você acerta preço, você não tem o menor preço possível, correto? E essa investigação está em andamento ainda e envolve exatamente esse lobbying de preço. Tá? Esse é um exemplo. Tem outro exemplo, só para vocês terem uma ideia. Veja essa multa que foi imposta para 6 empresas por formação também de cartel em licitações de 21 milhões e 400. Você imagina você receber uma multa de 21 milhões e 400. Esse é um outro exemplo. Nós temos exemplos, eu não sei se vocês acompanharam algum tempo atrás, mas foi bastante conhecido, no caso da indústria farmacêutica da Novartis na China. E aí caiu todo mundo, caiu o presidente, caíram todos os diretores, etc., exatamente por formação de cartel de preço. Isso é, infelizmente, bastante comum, não só no Brasil, em outros países também, mas aqui eu quis dar um exemplo do Brasil. Aqui, outro exemplo, vejam multas aplicadas no valor de 27,3 milhões. E aí vale o seguinte, não só as empresas, mas 11 pessoas físicas também foram condenadas. Explicar um pouquinho isso de pessoa física. Por exemplo, no caso da Biotronic, eu assino pelo Brasil. Qualquer coisa que aconteça na Biotronic, e eu estou na Biotronic há 3 anos e meio, qualquer coisa que aconteça na Biotronic nesse período que eu estou na Biotronic, desde dezembro de 2015, ou janeiro de 2016, algo por aí, qualquer coisa que aconteça referente a esse período, eu sou responsável. Então, não é só a Biotronic. Eu, como pessoa física, ou qualquer um de vocês, como pessoa física, também podem ser indiciadas. Então, quando eu digo que a lei de compliance serve para proteger as empresas, servem para proteger as empresas e também os funcionários, e também as pessoas. Certo? Aí, o que nós fizemos? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo na Biotronic. Nós lançamos em janeiro de 2016 nosso código de conduta. Então, todo mundo... Edu, está aí? Edu, eles estão recebendo, né? Legal. Vocês estão recebendo, ou já receberam, o nosso código de conduta. Todo funcionário que entra na companhia é obrigado a ler o código de conduta e assinar um termo de responsabilidade dizendo que eu li e entendi o código de conduta. Tá? E nesse código de conduta tem uma série de ações e uma série de programas de compliance que a pessoa e qualquer funcionário da Biotronic tem que saber. Tá? Então, aqui estão alguns pilares do código de conduta, não vou passar por isso, né, mas fala sobre o respeito às pessoas, fala como a gente tem que se comportar num ambiente de trabalho, o que pode, o que não pode, tudo isso vocês encontram aí no código de conduta que vocês estão recebendo. Tá? Como é que nós disseminamos isso? Né? Hoje nós temos orgulho em fazer parte e termos esse código de conduta divulgado. Todos os nossos parceiros comerciais também estão cientes. Então, vamos lá. Abrimos uma distribuidora para vender o nosso produto. Ele também tem que receber o código de conduta, ele também tem que ser treinado e ele também tem que assinar dizendo que ele sabe quais são as consequências. Porque existe uma coisa chamada corresponsabilidade. E o que é isso? Eu não posso alegar depois, se alguns dos nossos parceiros comerciais fizerem qualquer ato ilícito contrário às nossas políticas e códigos de conduta, e eles tiverem qualquer problema mais para frente, seja de corrupção ou qualquer outra coisa relacionada a isso, nós, enquanto Biotronic, eu não posso chegar e falar, olha, mas isso é problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, porque a Biotronic não foi a Biotronic quem comercializou o produto. Não funciona assim.
Se ele é o nosso parceiro e ele tem um contrato de fornecimento, e todos os nossos parceiros comerciais têm um contrato de fornecimento, toda e qualquer ação que esse parceiro comercial fizer tem uma corresponsabilidade da Biotronic. Então, isso nos preocupa bastante também. Não dá para qualquer um, eu quero vender. Não, espera um pouquinho, não é que você quer vender. Deixa eu entender primeiro o porquê, deixa eu entender se você pode, deixa você entender se você também tem políticas de compliance, etc. Porque senão nós não vendemos. Uma vez eu estava fazendo uma apresentação lá no WTC, há uns 2 anos atrás, aqui no Brasil, sobre compliance, sobre código de conduta, e eu lembro perfeitamente, estava numa audiência mais ou menos como essa, e uma das pessoas levantou a mão e perguntou, Roberto, mas e se vocês tiverem um grande pedido, um grande potencial de vendas e etc., e a coisa não for clara? O que acontece? E a resposta muito taxativa e muito clara é: nós não vendemos, nós perdemos a venda. Eu perco a venda, porque não existe venda, eu acho que isso é importante, que compense qualquer arranhão na sua imagem. Um arranhão na sua imagem é uma coisa que demora anos. Uma das coisas que eu ouvia do meu pai com bastante frequência é: você tem que ser correto a vida inteira. Um escorregão, vai demorar muito tempo para você arrumar, se é que você arruma a sua imagem. E imagem é uma só. Então eu prefiro perder a venda, por mais que me doa, porque eu comecei vendendo. Eu comecei como vendedor, há muitos anos atrás, né? Mas não vale a pena. O risco não vale a pena. Então isso para nós é um mantra, isso para mim eu digo para o pessoal que trabalha, tá, eu Edu comigo, eu posso perder 1 dia, 2 dias discutindo performance, discutindo como é que nós podemos melhorar as pessoas, fazer treinamento, etc., mas eu não perco 5 minutos discutindo compliance. Não perco. Porque compliance para mim é uma coisa que ou você é, ou não existe meio honesto. Alguém já ouviu falar que você está meio grávida? Não, né? Não tem meio grávida. Ou você está grávida ou você não está grávida, certo? Meio honesto é a mesma coisa. Você não tem meio honesto ou inteiro honesto. Ou você é ou não é. Não é? Então, e também não é questão de valor, hein? Um pedido de R$100 ou um pedido de 1 milhão, o risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Você não pode entrar e falar, não, mas foi só R$100. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou é ou não é. Não importa o tamanho da oportunidade. Né? Nós acreditamos que realmente podemos fazer a diferença em nossa área de atuação, compartilhando nossos valores. E aí, um exemplo muito claro, muitas das coisas que nós estamos implementando aqui, empresas, não no Brasil, mas maiores que a gente fora do país, estão implementando também. Então, tem muita coisa hoje que nós somos pioneiros. E nós temos uma vantagem. O fato de sermos líderes de mercado no país, nós temos aproximadamente nessa área, são 4 grandes empresas dentro dessa área de gerenciamento cardíaco, e nós temos aproximadamente 45% de market share. Então, você tem 45, obviamente a matemática é fácil, né? Sobra só 55 entre os 3, então não tem como a gente não ser o primeiro. E o fato de ser o primeiro traz uma responsabilidade maior. Primeiro porque você vira vitrine muito fácil, mas também traz uma vantagem, que é o seguinte: a gente pode ditar o ritmo do mercado. Se a gente começa a fazer as coisas corretas, quem está atrás tem que seguir também. Nós tivemos alguns percalços no meio do caminho, é verdade, mas hoje nós mostramos que vale a pena fazer a coisa certa. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para a sociedade. Eu fico muito tranquilo de dizer o seguinte: se algum de vocês, Deus me livre, não é isso que eu quero, né? Ou vou falar da minha família, precisar usar qualquer produto da Biotronic, além de eu garantir a qualidade, eu garanto que o produto que está lá naquele hospital entrou da maneira mais correta e transparente possível. Isso, para mim, é fundamental. Fundamental. Vamos lá. Uma das coisas que nós criamos para engajar, porque não adianta só eu ser
e falar o tempo inteiro de compliance. Eu não estou no dia a dia no campo. Nós temos um grupo de diretores comerciais, diretores de RH, diretor financeiro, diretora da área de acesso, né, que trabalha com plano de saúde, enfim. Se todos nós não formos compliance, não adianta nada ter uma pessoa. Ou a empresa é, ou ela não é. E a empresa é formada por pessoas, correto? Então, como é que a gente engaja todo mundo nisso, né? Nós constituímos o que nós chamamos de CEB, C-E-B, Comitê de Ética Biotronic. Esse Comitê de Ética Biotronic participa eu e participam todos os diretores. Toda e qualquer ação que nós fazemos, mensalmente nós nos reunimos, avaliamos se pode ir ou não pode ir com essa ação. Se houver uma pessoa nesse comitê de ética, uma, e não importa a posição dela, mas uma pessoa, mesmo que eu ache que é uma ação que pode ser feita, a ação não é feita. Ou a gente tem uma unanimidade dizendo, ok, é legal, podemos fazer, todos nós assinamos, aí perfeito, fazemos. Se um falar, eu estou com um pouco de dúvida, não está muito claro para mim, então nós paramos. Nós paramos, esclarecemos, vamos atrás de maiores informações, de maiores detalhes, até todo mundo estar confortável. E se no final não tiver todo mundo confortável, então a ação não é feita. Tá? Então, nós temos um compromisso firmado nesse SEB, né, escrito por todos os integrantes. Veja, aqui é um exemplo de todos que assinam, aqui estão toda essa minha assinatura, e aqui estão todos os diretores assinando. Toda reunião tem uma ata, tem um termo de posse, esse termo de posse dizendo que essa empresa foi constituída, ela está auditada, está tudo direitinho, e toda e qualquer reunião feita, além de ser assinada, ela é gravada. Tá? Então, aqui são exemplos, né, de assinaturas e de como é feito. Né? Nós, além do código de conduta, nós também implementamos o que nós chamamos de procedimentos padrões operacionais, que em inglês é SOP, S-O-P. Né? Então, nós temos políticas para tudo, desde eu vou convidar um médico para um congresso, ou eu vou participar de um evento num hospital X qualquer, eu tenho uma política, eu tenho escrita como uma receita de bolo. Tem que ter todos os documentos ali assinados, tem que ter tudo que está dentro daquela política, ela tem que ter uma comprovação de que efetivamente ocorreu ou vai ocorrer tal evento. Se não tiver, a gente não faz. Tá? E o que é a política? Então, é que eu não coloquei, mas a política, assim, ela tem um fluxo como esse, dizendo o seguinte, bom, tem um gerador que passa pela aprovação, dessa aqui pode ir para cá, dessa aqui pode ir para lá, enfim, sim, não, é como se fosse uma árvore de decisão. Tá? Se tudo no final a gente tem comprovação, então todos assinam, então aí a gente participa daquele determinado evento. Tá? Nós nos associamos ao Ética Saúde, é um instituto, né, onde qualquer membro e qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de denúncia, é um instituto independente, chama-se Instituto Ética Saúde. Né? Ela é baseada na lei de corrupção, blá, blá, blá. Nós fizemos uma última pesquisa e fomos auditados no ano passado pelo Instituto Ética Saúde, e, se não me engano, nós tivemos, de 0 a 10, nós tivemos algo em torno de 9,9, e por que faltou 0,1? Porque num dos processos estava faltando uma determinada assinatura de uma determinada pessoa, que não estava presente na hora, o cargo não existia, e eles achavam que o cargo deveria existir, então por isso foi 9,9. Mas, dentre todas as empresas nessa área que nós trabalhamos, nós tivemos o maior ranking possível. Então, isso nos deixa bastante orgulhosos de todo o programa que nós participamos. Esse aqui é o do UKBI, esse do FCPA, esse é o Instituto Ética Saúde.
Nós temos os nossos controles internos também. É aquilo que eu digo, nós temos hoje uma coisa chamada workflow de aprovação. Então, todo e qualquer documento que gere o pagamento que se precisa fazer, entra-se num workflow, é uma ferramenta online, todos nós assinamos, e passa por todo esse fluxo antes de fazer qualquer tipo de ação junto a um determinado médico, hospital, o que quer que seja. Tá? Tem aquilo que eu te falei, um fluxograma para aprovação, revisão de toda a documentação, não quero repetir isso, mas o que eu quero dizer só é o seguinte para vocês, por mais chato que isso possa ser, por mais burocrático que isso possa ser, é a única maneira da gente garantir de que a gente está 100% compliant com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós acreditamos. Então, só para vocês terem uma ideia, veja, esse é um formulário de aprovação. Tudo isso aqui, hoje, todo esse formulário que vocês estão vendo, nós temos que preencher. Esse aqui é um visto meu, esse aqui é um visto do diretor comercial, esse era do diretor de marketing, do diretor de compliance, assim por diante. Tudo isso, hoje, nós conseguimos colocar via workflow. Então, toda aquela papelada não existe mais. Essa papelada fica hoje toda online dentro do workflow. Mas, para gerar isso, alguém precisa preencher tudo isso aqui. Aí, só as aprovações, hoje, nós fazemos via online. Mas a documentação existe, na forma física ela existe. Tá? Treinamos, né? Trimestralmente nós treinamos todos os nossos funcionários. Nós saímos agora de uma convenção de vendas. Na convenção de vendas, todos eles são treinados. Mas eu fiz há 6 meses atrás. Parabéns, vai fazer de novo. Né? Fiz há 1 ano, vai fazer de novo. E a cada 3 meses a gente faz isso. Os funcionários entram, também são treinados, porque é a única maneira que nós temos para garantir que todo mundo sabe aquilo que está fazendo. Né? Então, veja, esse é um exemplo de política, por exemplo, né? Contratação de HCP em inglês é Healthcare Professional, profissional da área de saúde. Então, serve para médico, para enfermeiro, o que quer que seja. E como é que a gente faz patrocínio, como é que a gente faz pagamento. Tudo isso tem uma política. Essa aqui é um exemplo de lista de presença de treinamento, ou seja, as pessoas são treinadas, têm que assinar, dizendo, olha, eu fui treinado, eu estou ciente, eu sei do que vocês estão falando. Nós implementamos também um canal de denúncia. E isso é importante. Isso dentro do FCPA, do UKBI, dentro do Instituto Ética à Saúde, é fundamental e eles recomendam fortemente, é quase mandatório que vocês tenham um canal de denúncia. Esse canal de denúncia é anônimo, é um 0800, você pode ligar, você pode fazer por online, né? E efetivamente é anônimo. Eu garanto para vocês, chega aos meus ouvidos a denúncia, a gente senta, mas eu não tenho a menor ideia e nem quero saber quem fez, porque isso garante a segurança de quem fez a denúncia, para que ele não tenha nenhum tipo de retaliação futura. Tá? Como é que o denunciante sabe, né, de como anda o processo? Ele recebe um número, que é uma senha para ele acompanhar. Então, chegou uma denúncia, nós nos reunimos, avaliamos, colocamos a resposta, nem que a resposta seja, muito obrigado, estamos avaliando. E normalmente ela é assim, porque você não pode também ser leviano e, eu denunciei que, sei lá, o cara veio de chinelo. Tá bom, mas deixa eu checar primeiro, eu não posso tomar nenhuma atitude sem antes checar. Então, a gente checa e, periodicamente, a gente vai colocando e vai atualizando como é que nós estamos nessa investigação. Tá? Então, é um serviço terceirizado, para evitar também que tenha qualquer tipo de funcionário biotrônico no meio, funciona das 8 às 20, de segunda a sexta-feira. A gente pode fazer o registro através da secretária eletrônica, que fica disponível 24 horas. Tá? Também podem ser enviados por e-mail, formulário na internet, é aquilo que eu falo, são recebidas, analisadas, a gente vai para esse comitê, senta e avalia quais são os próximos passos. E a pessoa recebe um feedback e a certeza de que é anônimo.
E, obviamente, tem que ter uma política de consequências. Você também não pode implementar nada, que nem quem tem filho aqui. Legal, tem muita gente com filho. A gente não fala assim, poxa, se você não estudar ou não passar de ano, você não ganha bicicleta, sei lá. Tem que ter uma consequência por aquilo que você faz. E a gente tem. E a consequência, todo mundo sabe, que é zero com relação a violações a princípios, regras e políticas da empresa. O que significa tolerância zero? Em outras palavras, o mais duro que seja, significa demissão. Demissão. E as pessoas precisam saber disso, que a gente avalia, a gente ajusta. Chegamos à conclusão que houve uma violação, seja pela Joaninha, seja por Mário, por quem quer que seja, a consequência é essa. A regra é clara, como diz o nosso amigo, né? Como é que chama o juiz que fala? Arnaldo, exatamente. A regra é clara, não é isso? Então, todo mundo sabe, está no Código de Conduta, inclusive, quais são as consequências, quais são as punições que as pessoas podem ter, né? E a gente costuma brincar, né, que é keep calm and love compliance. É difícil amar compliance, porque compliance é uma coisa chata. As pessoas falam, puta, que saco, é muito burocrático, é isso, é aquilo. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu diria, né, felizmente precisa ter. E a gente é muito chato com relação a isso. Tá bom, gente? Ó, falei para vocês, meia hora, mais ou menos 40 minutos, e eu queria abrir para perguntas. Melhor do que, mais ou menos, tem pouca gente dormindo. Para segurar. Quem é o primeiro ou primeira corajosa? Depois que um fala, aí ninguém para. Quem vai ser? Um de cada vez, hein? Pelo amor de Deus, todo mundo junto, não, hein? Olha, eu vou motivar vocês, hein? Eu vou dar um livro do Ética no Dia a Dia. Isso é coisa rara, hein? Não é para qualquer um, hein? Alguém? Professora, nem com livro, professor. Olha lá, ó, um corajoso, olha lá. Ó. Como é que você chama? Hã? Edivan. Como vocês fazem? Que eu vi uma matéria recente no jornal, como você está falando muito da empresa que tem preços e não vende de qualquer custo. Como fazer para brigar no mercado? Porque eu vi recentemente produto dessa área para marca-passos que o pessoal estava reutilizando. Então vamos lá. Vamos lá. Como funciona? Não é porque é uma prática comum que a gente tem que concordar. Certo? Seu nome é Edivan? Edivan. Primeiro, obrigado pela pergunta, Edivan. Infelizmente, nós vivemos num país em que essas coisas ocorrem. Se o hospital reutiliza... veja, você mexer na área de saúde e ter práticas como essa, primeiro eu acho muito triste, né? Para o país eu acho muito triste, e para o paciente, então, além de triste, pode ser fatal. Nós não vendemos, e nos nossos produtos está muito claro que os produtos não podem ser reutilizados, né? Existem hospitais que fazem isso? Nessa área de marca-passo, eu te explico, né? Veja, você tem um gerador e você tem eletrodo, né? Então, é uma bateriazinha desse tamanho com os eletrodos, né? Quando você tem algum problema nesse gerador, na bateriazinha, você tem que trocar. Não tem jeito, não dá para aproveitar. A vida útil, mais ou menos, 8 anos, 10 anos, 6 anos, depende muito de como você também fixa os parâmetros desse gerador. E o eletrodo, às vezes, você tem que trocar, né? O que talvez você tenha visto e ocorre são alguns catéteres para eletrofisiologia que existia quando você tem fibrilação atrial, às vezes alguns hospitais se utilizavam. Não tinha uma lei muito clara no Brasil sobre isso, e hoje a lei é bastante clara dizendo que não é permitido. Em alguns países se utilizam 5, 6, 7 vezes e assim por diante. Aqui no Brasil hoje não pode. Você não pode reutilizar um stent, por exemplo. Também não é mais possível fazer isso.
né? Antigamente se fazia, hoje em dia não, né? Então, quando nós vendemos para o hospital atendendo às especificações do hospital, seja em termos de qualidade, seja em termos de preço. E nos nossos produtos está bastante claro de que não é para ser reutilizado. E os nossos vendedores, né, ou assessores técnicos, etc., sabem disso. Então, não é nenhuma questão de recomendação da empresa. Está escrito que é proibido. Porque uma coisa, olha, eu recomendo você não fumar. Ah, você vai fumar ou não se você quiser, né? Outra coisa é, aqui é proibido fumar. Certo? Então, no nosso caso, a gente deixa bastante claro, é proibido. Então, agora, se o hospital faz ou não, aí ele tem que arcar com as consequências, porque aí nesse caso eu não tenho como, porque ele comprou, o produto já não é mais meu, é dele, né? Mas nós deixamos bastante claro que não é permitido fazer isso. Não só pelo rótulo, como também pela divulgação dos nossos vendedores. Tá bom? Te respondi? Obrigado. Ok. Segunda. Isso é sono, gente, ou é vergonha? Fala para mim. Minha mulher detesta falar em público. Vai ficar vermelha. Aqui, mais um corajoso. Como é que você chama? Igor. Boa noite. Oi, Igor. Boa noite. Gostaria de saber como é que foi o impacto do compliance nos números da empresa. Boa A pergunta. princípio deve ser um pouco difícil, né? Já visto que o Brasil tem índices tão ruins. E Boa depois, a longo pergunta. prazo, deve melhorar. Posso te responder em números absolutos de market share? Nós tínhamos, em 2015, mais ou menos 45% de market share. Durante a implementação desse processo, nos primeiros 2 anos, nós caímos aproximadamente para 32% de market share. Então, são 13 pontos, né, que nós perdemos. E em 2018, nós voltamos para 45%. O que isso mostra? Mostra que, primeiro, dá para você fazer negócio da maneira correta. E segundo, mostra que o mercado está caminhando para isso, o que é bastante positivo. Então, o impacto foi importante, mas eu acho que quando você implementa um programa como esse, você tem que saber que isso é uma ação de médio e longo prazo. Você não muda um mercado de uma hora para outra, né? Mas aquilo que eu te disse, o fato de nós sermos líderes de mercado também nos deu essa fortaleza para fazer a pressão necessária para que o mercado começasse a trabalhar dessa maneira. Tem muita gente que reclamou, mas não tenha dúvida, eu ouvi coisas assim do Arco da Velha, né? Falar Arco da Velha também mostra a nossa idade também, né? Puta! Mas eu vi coisas assim, né, terríveis. Mas você precisa ser uma outra palavra da moda, resiliente, quando você implementa uma coisa como essa, né? Você tem que saber que você vai ouvir coisas difíceis, sejam de pessoas internas, sejam de clientes, mas se você tem convicção de que você está fazendo a coisa certa, então aí você tem que insistir. E eu tinha certeza do que nós estávamos fazendo e, o que ajuda bastante, você tinha, obviamente, o respaldo da matriz, né? A Alemanha sabia que isso iria ocorrer. Um pouco mais, um pouco menos, aí é relativo, mas você não implementa uma coisa dessa achando que você não vai perder mercado, achando que você não vai perder dinheiro. Depois você recupera, e é o que eu sempre digo, e sempre disse para a Biotronic. Isso tem o que a gente chama de payoff, né? Ou seja, isso vai ser pago de alguma maneira mais para frente. E a imagem que nós temos hoje enquanto empresa com relação à Biotronic, isso para mim é uma coisa intangível que a gente não tem preço. Então eu prefiro fazer as coisas certas mais paulatinamente do que às vezes fazer ou ter uma grande oportunidade comercial e aí você, naquele momento você ganha dinheiro, mas o preço disso vai ser muito alto, não só para a organização, mas para as pessoas que trabalham na organização também. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Igor.
Próxima. Ouviu a mão levantada? Ó, aqui, ó. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda iniciativa nossa tem mais mulher do que homem. Vocês estão dominando o mundo, a gente que não percebeu ainda. Aqui, se fizer uma conta, tem mais menina do que menino. Agora, eu tô triste. É o terceiro homem que vai perguntar, não teve uma menina. Espero que vocês pensem melhor e a quarta seja uma mulher. Boa noite. Meu nome é Ari. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a treinamentos, como você citou que a cada 3 meses aí vocês trabalham em cima disso. A pergunta é quais as dificuldades que vocês tiveram durante esse período ou a estratégia que vocês tiveram para apresentar para os colaboradores de vocês, enfim, para quem representa vocês, porque, querendo ou não, o treinamento é a capacitação que a gente tem para os nossos funcionários ou representantes para levar isso para frente e chegar aí onde vocês chegaram com esses 45% do mercado. Você precisa criar um programa, né? E as pessoas precisam entender a importância daquilo que você está criando. Quando você implementa qualquer coisa nova, você tem 2 maneiras. Ou as pessoas acreditam, ou você empurra as pessoas, né? Faz o que a gente chama de top-down. Fala, olha, não me interessa se você concorda ou não, você vai fazer e ponto final. Essa talvez seja a maneira mais rápida, mas ela é a menos efetiva. Porque as pessoas não compram aquilo que estão sendo treinadas, né? Então, você criar um programa, né, exige divulgação, muita comunicação. As pessoas precisam entender o porquê para depois serem treinadas. Se você cria um treinamento do zero e as pessoas não entendem o porquê, esquece, não vai funcionar. Por experiência própria, não funciona. Primeiro, mostra para as pessoas o porquê que a gente está treinando, quais são a gente está criando esse programa, quais os benefícios desse programa para essa pessoa, para a companhia. Repete, repete, repete e repete. Depois disso, você faz o treinamento. E aí faz 1 treinamento, 2 treinamentos, 3 treinamentos, 4 treinamentos. Lembra que eu falei para o Igor, né? Lembra que eu falei para o Igor? Existe uma outra palavra na moda chamada resiliência, né? Que é perseverança. Você dá aquele famoso murro em ponta de faca até a faca dobrar. Porque não é fácil. Não é fácil. Se você perguntar para mim, Roberto, 100% está treinado, todo mundo sabe 100%? Acho que não. 100% eu acho que não. Acho que a gente não pode ser hipócrita achando, não, está tudo tranquilo. Não é assim. Você tem que monitorar o tempo inteiro e tem que continuar no treinamento. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, se as pessoas não entenderem, o treinamento não vai ser efetivo. Então, crie esse processo de comunicação, crie um programa, insista na comunicação e só depois treine. A hora que as pessoas entenderem o porquê, aí as pessoas vão começar a ser treinadas e vão entender o porquê que são treinadas. E, de novo, também não faça um treinamento só. 2, 3, 4. A cada trimestre tem coisa nova? Na maioria das vezes, não. Mas é por repetição. É por repetição. Tá bom? Valeu. Alguém? Tem uma ali, ó. Como é que você chama? Começa. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Assim, eu aprendi que... Eu escrevi a pergunta. Vamos lá. Aprendi que quanto maior a procura, pensamento assim de empresário, quanto maior a procura, maior é a vontade de aumentar o valor para obter mais lucro. Pensando em compliance, como podemos mudar esse pensamento? Vamos lá. A partir do momento que se você enxerga compliance como despesa, então aí está errado. Se você enxerga compliance como investimento, porque veja, vamos lá, vamos imaginar que você tenha interesse numa determinada empresa e queira comprar a empresa. Se você sabe que essa empresa tem algum problema, você vai querer comprar? Não, né?
Vou fazer uma analogia com o carro. Você sabe que o carro está bonito, está lindo, etc., mas o carro tem algum problema. Você compra ou não? Você pode até comprar, mas não pelo preço que vale. Certo? Compliance é mais ou menos isso, é a manutenção de um status quo da companhia. Se você investe em compliance e a empresa começa a fazer tudo direitinho, vendendo direitinho e etc., o valor dessa empresa é proporcional àquilo que ela está vendendo. Se você pode ter a empresa vendendo o que for. Veja um exemplo, vou te dar um exemplo real. Aquela empresa do Eike Batista, de prospecção de petróleo no pré-sal, lá no Rio de Janeiro. Quando surgiu, e o Eike, ninguém sabia do Eike, a companhia valia bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, certo? Bastou surgir qualquer tipo de dúvida, e aqui eu não estou dizendo se, até porque não sei nem se ele foi condenado ou não, acho que foi, né? Ou está em investigação? Mas veja o valor, pegue o valor hoje da empresa e você vai ver o quanto ela vale hoje. Por quê? Porque ninguém investe. Então, não enxergue compliance como uma despesa. Se você enxergar compliance como uma despesa, como gasto, não vai funcionar. Se você enxerga isso como um investimento para manter a empresa saudável, a empresa não perde valor. Faça a manutenção do seu carro regularmente, por mais que ele custe. Na hora de vender, você vai conseguir pegar de volta aquilo que você investiu. Não faça e você vai ver por quanto você vai conseguir vender o carro. Mais ou menos por aí. Tá bom? Vi uma mão levantada ali. Não? Você? Você vai ter a honra de fazer a última pergunta. Viu? Roberto? Não, então você não. Ele é a pergunta para você a última. Pronto. Né, por que você acha que quando a empresa instala o compliance, perde market share de cara? É porque as pessoas ainda gostam do jeitinho brasileiro, de levar vantagem, então elas acham que naquele primeiro momento não vou mais fazer negócio com essa empresa porque eles não vão me dar nada em troca. É por isso? Basicamente sim. Eu não diria as pessoas, eu diria o mercado. O mercado. O mercado, quando você está num mercado que infelizmente tinha esse vício, demora, né, para as pessoas entenderem que mudou, o modelo de negócio mudou. Infelizmente nós temos uma imagem no Brasil que é aquela, não, imagina, isso dura 3 meses e daqui a pouco volta tudo ao que era antes, né? E não volta. Então, é óbvio que as pessoas tendem ao jeito mais fácil, né? E nem sempre o jeito mais fácil é o correto. E quando você tem os seus competidores que estão numa velocidade diferente de implementação do programa de compliance, isso faz com que as pessoas falem, tá bom, eu não faço com você, mas eu faço com o seu concorrente. Até a hora que eles entendem o seguinte, o concorrente também não faz. Então agora vamos por qualidade, vamos por serviço, vamos por investimento em educação, que é o que eu sempre digo. Eu acho que quando eu falo da Biotronic, e eu falo com bastante orgulho, nós temos alguns pilares que para mim são muito fortes. Qualidade é muito forte, muito forte. Investimento em educação, a gente faz é muito forte, né? O fato da gente estar aqui hoje batendo papo, né, de uma maneira muito aberta, muito transparente, para mim é um exemplo claro do modelo de negócio que a gente quer seguir. Então, demorou uns 2 anos para o mercado se adaptar, né? E aí as pessoas começaram, aqueles antigos clientes voltaram e falaram, não, puxa vida. Então agora, já que está todo mundo no mesmo pé, eu vou entrar por qualidade, vou atrás de quem realmente investe na minha educação, investe no hospital que eu estou trabalhando, e aí a gente vai retomando. Mas no começo teve esse impacto, sim. Infelizmente é isso. Mas se serve como consolo para nós no Brasil, eu acho que as coisas estão mudando. Pelo menos
Talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? Mas acho que estão mudando. Mas... Já está vendo. Não, não veio finalmente, né? Estou vendo que pode ser que mude agora. Mas acho que daqui a uns 50 anos eu não estou mais aqui, né? Ou não, eu estou, não sei. Mas eu espero que seja antes dos 50 anos, de verdade. Talvez eu seja um pouco mais otimista. Não acho que seja em 5 anos, não acho que não é por aí. Eu acho que entre 10 e 20 anos. Porque às vezes quando você fala do código de ética, a gente costuma muito usar isso aqui. A gente costuma usar isso aqui muito, aqui mesmo na universidade. Às vezes o aluno fala assim, fiquei reprovado por 5,2, me dá 2 décimos. Fala assim, não posso, né? Porque isso é auditado. Então a gente não pode dar 2 décimos, 1 décimo. Você que tem que conquistar isso. Então, é porque aqui na Estácio nós temos o compliance, nós temos o código de ética. Exatamente. Né? Então tem que, às vezes o aluno fala assim, mas eu tirei nota na prova e lançou errado. Eu falo, você tem a prova? Porque eu preciso anexar o documento. Isso é compliance, tá, gente? É isso aí. Você mostrar que realmente aquilo é verdadeiro, que é verídico e que... Desculpa, que eu não inventei. Às vezes o aluno fala que eu falo brava, é que eu falo assim, eu não estou aqui vendendo diploma, você vai ter que conquistar o seu. Se for para comprar diploma, vai na 25 de março que eles vendem. E é isso mesmo. A gente quer que vocês saiam daqui com conhecimento. É uma instituição de ensino onde a missão é educar para transformar. Se eu não educo, não mostro a ética, não mostro os procedimentos, os conceitos básicos que a gente tem que ter na vida, vocês vão fazer a mesma coisa no mercado, que foi que acabou a palestra. Olha, o produto custa 49, mas você tem 48? Não, tudo bem, a gente dá um jeitinho. É isso que a gente tem que acabar. Ele custa 49 porque ele tem qualidade, porque ele vai ser entregue no prazo certo, porque é um produto para salvar a vida e que já foram feitos estudos, que já está tudo detalhado, né? Você quer, compra lá o outro, só que você não vai ter isso. Então, querem o diploma? É conquista. Por isso que a gente fala, você vem atrás de um sonho a ser conquistado, com ética. Ok? É mais gostoso quando você consegue na raça, com ética. Ok? Não tenha dúvida. Temos a última pergunta, uma corajosa. Como é que você chama? Érica. O compliance, ele é indicado também para empresas pequenas ou só as grandes? Não, toda e qualquer empresa. Compliance independe, o conceito de compliance independe do tamanho da empresa. Então, seja ela pequena, seja ela grande, você pode mudar as complexidades, ela pode ser um pouco mais simples em processos ou não, mas o conceito de compliance existe para qualquer um, para qualquer empresa. Tá bom? Ok. Vou te dar uma revista pela coragem. Ó, tá Roberto, aqui, ó. muito obrigado. Vou dar uma revista. Vou dar uma revista. Uma revista eletrônica. Roberto, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado mesmo. É eletrônica, mas é revista. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tem um e-mail, quem quiser fazer alguma pergunta que não deu tempo ou ficou com vergonha, é natural. diretoria@eticanosnegócios.org.br. Vocês mandam a pergunta para nós vamos mandar para o Roberto, ele vai responder diretamente para vocês. Pode ser anônimo.